Pai do Senhor para os irmãos, glória a Deus, graças ao Senhor Jesus por esta oportunidade, de estar aqui e desta feita para gravar um vídeo trazendo para os santos uma palavra de Deus, amém? Convido a você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. É uma leitura bastante conhecida do povo de Deus. E eu quero ler para poder trazer para a gente uma reflexão neste dia. Capítulo 6, versículo 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimento? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Glória a Deus. Queridos, nós estamos vivendo uns dias. Eu estava conversando com um amigo meu ontem e esse ano tem sido um ano atípico, Um ano onde nós estamos vivenciando algo inédito, pelo menos para a nossa geração. Estamos diante de uma pandemia, coronavírus, ou Covid-19, onde muitas pessoas, milhares de pessoas já morreram no nosso país, algumas delas perto de nós, amigos ou conhecidos, enfim, muitos parentes nossos, alguns parentes nossos que foram contagiados, enfim. Estamos vivendo um tempo de isolamento, um tempo de estarmos fechados, trancados, vamos dizer assim. E aí vai acarretando uma série de outras crises, vamos dizer assim. E uma delas é a crise econômica, a crise aonde afeta diretamente nas nossas necessidades básicas, vamos dizer assim. Um vírus que vem, que adoece, é um vírus letal, mas ele traz consigo também essa necessidade de isolamento, e com essa necessidade de isolamento vem também a parte onde a gente não consegue trabalhar, onde a gente não consegue produzir, onde muitas pessoas passam a viver em necessidade, Passam a viver em necessidade. E muitas famílias têm estado aflitas, têm estado preocupadas, E com propriedade, claro, no que comer, no que vestir, no que beber, enfim, com tantas e tantas necessidades, e não se tem um norte, não se tem uma saída ainda para tudo isso. E aí, eu lembro que no início dessa crise, quando tudo começou e a gente precisou se isolar, o meu trabalho é um trabalho onde eu preciso produzir para receber. E eu cheguei aflito um dia em casa, preocupado, cheguei em casa ansioso,
E minha esposa percebeu logo que eu tava ansioso e ela chegou para mim e disse: por que você está tão aperreado? Você tá tão... E aí eu falei para ela: você não está vendo a crise que está aí? Você não está vendo que nós vamos ficar impossibilitados de trabalhar, e impossibilidade de trabalhar vai ficar difícil pagar as contas, vai ficar difícil fazer feira, enfim, os nossos sonhos, nossos objetivos. E naquele exato momento onde eu estava falando com ela, o Espírito Santo me visitou com esse texto que eu li aqui agora. E propriamente ele me visitou no versículo 32 do capítulo 6 de Mateus, onde diz: porque todas essas coisas os gentios procuram. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração: Joilson, você é filho de Deus. E como filho de Deus você não pode pensar dessa forma. Você não pode ficar dessa maneira, tão preocupado, tão ansioso. Uma vez que todos aqueles que são filhos de Deus recebem os cuidados do Senhor. E aí eu lembrei de quando Deus tirou o povo do Egito, e tirando o povo do Egito, o povo atravessou o Mar Vermelho, entrou no deserto, e quando entrou no deserto o povo teve fome. E quando o povo teve fome, Deus mandou para o povo o maná que descia do céu. E o bom era que o interessante era que o maná descia de manhã e descia à noite. E o povo não precisava juntar, porque no outro dia teria maná novamente. E o que me chamou a atenção naquele momento, que o Espírito Santo me levou para as Escrituras, para as Sagradas Escrituras, eu parei e pensei: não, eu tenho um Deus. Esse Deus, ele é meu Pai, segundo a palavra. E esse Deus, se ele tem cuidado de mim até hoje, ele vai continuar cuidando. Mas nós, como seres humanos, muitas das vezes não estamos como Paulo falou lá em Romanos capítulo 12, quando ele diz: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não se amolde a esse mundo, não pense como esse mundo. E aí Paulo vai dizer: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, diante de toda essa pandemia, diante de tanta notícia ruim, diante de toda essa crise, nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. E aqui no capítulo 6, você vai ver Jesus começando o capítulo 6, querendo ensinar aos seus discípulos como se comportar no seu reino. Como viver diante de Deus, como viver diante desse mundo, uma vez que você agora é nova criatura e você está em Deus. E aí ele vai escrever a oração do Pai Nosso, vai nos ensinar a oração do Pai Nosso, vai nos ensinar a orar, e ele ensina o seguinte: Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, nós temos um Pai, nós temos um Deus que ele não só é o nosso Deus, ele é o nosso Pai. Pai Nosso que estás no céu. Aí, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. E aí ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, Deus, ele vai cuidar de nós. Ele vai nos abençoar. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Glória a Deus. Só que quando chega mais adiante, aí Jesus vai começar a ensinar dizendo o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Não andeis cuidadosos com o quê? Com a nossa vida, com aquilo que a gente vai comer, com aquilo que a gente vai beber, com aquilo que a gente vai vestir. Por quê? Porque se as aves dos céus, olha só, Jesus vai trazer o exemplo das aves do céu, que elas não fabricam, elas não trabalham, elas não tecem, e Deus vai e cuida delas, trazendo para elas o seu alimento, quanto mais para nós, como filhos. Aí Jesus vai dizer também o seguinte: você olha para os lírios do campo. Uma vez que os lírios do campo não tecem, eles não costuram, eles não fiam, e olha como é que eles se vestem. Aí ele vai chegar para dizer para os seus discípulos e para nós, dizendo assim: ó, nem Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, com acesso que ele tinha aos melhores estilistas da época, ao melhor material da época, não conseguiu se vestir igual o lírio do campo. Se eu visto os lírios do campo, quanto mais vocês. Glória a Deus. Aí Jesus vai chegar no versículo
No versículo 29 vai dizer: e eu vos digo que nem mesmo Salomão, conforme eu falei, em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Aí versículo 31, onde eu queria chegar. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí Jesus diz: porque todas estas coisas procuram os gentios. O que era que Jesus estava querendo dizer? Quem tem que estar ansioso, preocupado, aflito, são os gentios, são os incircuncisos, são aqueles que não receberam Deus por Pai, não aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não entenderam a graça de Deus, não entenderam o plano de Deus sobre nós. E aí Jesus ele vai dizer no versículo 33, mas olha só, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é que Jesus está dizendo aqui para nós? Se nós ocuparmos o nosso coração, ocupar a nossa mente nas coisas de Deus, nas coisas do céu, na palavra, na oração, de como o que eu posso fazer pelo reino dos céus agora, nesse período de pandemia. Como é que eu posso ser útil ao reino de Deus agora, a obra do Senhor agora, no meio disso tudo. Deus ele vai continuar cuidando de nós, ele vai cuidar da nossa família, ele vai cuidar dos nossos negócios, ele vai cuidar da sua empresa, ele vai cuidar, enfim, do seu patrimônio, daquilo que é seu. Aí Jesus diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus ele vai continuar cuidando. Versículo 34 ele encerra dizendo: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Eu não sei como é que você está, eu não sei como é que está o seu coração, mas a palavra de Deus para nós é que nós estejamos em Deus, que venhamos a trazer à nossa memória que nós somos filhos de Deus, e Deus ele não vai abandonar nenhum dos seus filhos. Não é agora que Deus vai falhar, irmãos. Não é agora que Deus vai nos desamparar. Pelo contrário, se nós estivermos em Deus, se nós buscarmos o seu reino, a sua justiça, ele vai continuar acrescentando tudo aquilo que a gente precisa. E para finalizar, eu lembro que no início dessa pandemia, como eu falei, eu fiquei aflito, preocupado, conversando com minha esposa acerca das dificuldades que passaríamos devido à crise. E aí Deus ministrou no meu coração: você não pode pensar desse jeito, porque quem pensa assim é o ímpio, você tem pai. Irmãos, na outra semana, foi a semana em que eu mais produzi, em meio a uma crise, foi a semana onde eu mais produzi, foi uma semana onde veio uma avalanche de bênçãos sobre a minha vida. E Deus estava com isso dizendo para mim o seguinte: eu cuido de você. O que você precisa é estar em mim, me reconhecer nos seus caminhos, entender que eu sou seu pai e que eu cuido de você, e não só cuido de você, eu cuido de você e cuido da sua família. Deus ele vai cuidar de você. Melhor, ele vai continuar cuidando de você. Basta apenas você instalar esse software aqui, chamado Palavra de Deus na sua vida, na sua mente. Entender que você é filho de Deus. E os filhos de Deus, Deus vai cuidar e vai continuar cuidando com muito carinho e com muito cuidado. Amém? Deixa eu orar por você, por sua casa, por sua família. Soberano Deus, querido Pai, aqui estamos na Tua presença. Eu apresento esse meu irmão, essa minha irmã, que de repente está passando por um momento difícil, Senhor. As preocupações vêm ao seu coração, as dificuldades, Senhor, as circunstâncias são adversas e eles estão preocupados, ó Pai, com o dia de amanhã. Que a Tua palavra, Deus, nessa hora, ela venha como um consolo, como um conforto, como direção para essas vidas. E que o Senhor venha abençoar poderosamente, Deus. Continuar abençoando. Assim como o Senhor foi com o seu povo lá naquele deserto, continua conosco, Senhor. Não só hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe a você, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Beijo grande no coração de todos vocês
e em breve nós voltaremos com outro vídeo.